Fala concurseira. O vídeo de hoje aqui é justamente sobre um tópico que é muito perguntado a mim ali no Instagram em relação à parte de legislação especial, legislação extravagante para o cargo de oficial investigador do concurso da PCCE. Tendo aqui, pessoal, como base o edital de 2021, eu fui contar ali, são mais de 30 leis especiais, leis extravagantes. Então, assim, a quantidade enorme de leis, algumas mais fáceis, mais simples, mais enxutas, só que também tem algumas leis que são mais complexas e bem extensas, pessoal. Então, um estudo de uma matéria, no tópico específico do edital, exige, de certa forma, uma estratégia. Principalmente se você está ali com pouco tempo de estudo, se você está na reta final ali e não consegue ver todas aquelas leis, então é momento de você priorizar algumas leis específicas e é justamente isso que eu vou trazer para vocês. Eu separei aqui 15 leis que eu considero mais relevantes, mais importantes de serem estudadas já desde agora do pré-edital e também na estratégia já de pós-edital. Só que é o seguinte, dentro de cada uma dessas leis separadas aqui, tem algumas especificidades que eu vou citar aqui para vocês ficarem atentos em relação ao estudo, beleza? Quando saiu o etapa de 2021, eu fiquei bem assim, numa situação bem complicada, fiquei pensando o que fazer, porque tinha muita coisa que eu não tinha estudado em relação à legislação extravagante, eu vim estudando só aquelas leis mais recorrentes, e o edital veio enorme, veio um edital com muitas leis extravagantes. Além disso, é bom vocês ficarem atentos, por quê? Porque existe também a possibilidade de uma dessas leis extravagantes serem cobradas na prova discursiva. E aí são 4 questões, cada uma com 25 pontos. Se vier uma questão específica, por exemplo, de legislação extravagante, já é 25 pontos na prova discursiva. Então é um peso muito grande na reta final, na final do concurso. É um peso considerável ali em relação à soma das notas da prova objetiva mais prova discursiva, beleza? Então vamos aqui, eu vou trazer para vocês essas leis. Não estão numeradas aqui na sequência de prioridades, tá? A sequência aqui é mesmo numeração, é só mesmo para contabilizar as leis. Primeira delas, Estatuto de Desarmamento, pessoal. Muito importante, muito recorrente, você tem que dar muito atento em relação ao Estatuto de Desarmamento. Quem é concurseiro aí da área policial não pode deixar de lado a leitura e o entendimento do Estatuto de Desarmamento, assim como da jurisprudência, tá? É uma lei que exige também que você tenha um certo conhecimento da jurisprudência, inclusive a jurisprudência pode vir a ser cobrado ali na eventual prova discursiva, beleza? Maria da Penha também, muito recorrente, você no dia a dia do seu trabalho, na atividade policial, você vai se dar com inúmeras situações ali que abrangem a Lei Maria da Penha, então por isso que é muito cobrado em prova, por isso que é muito recorrente em provas objetivas da área policial, beleza? Essas leis que estão de azul, pessoal, são leis que elas estão ou dentro da matéria de direito penal ou dentro da matéria de direito processual penal, tá? Então fiquem atentos porque essas leis, o estudo dessas leis e as questões que vierem a ser cobradas em provas, em prova em relação a essas leis, não serão contabilizadas naquela quantidade de legislação especial, são contabilizadas dentro da questão específica ali, da numeração das questões de penal ou de processo penal, dependendo aqui da lei específica, tá? Então, na hora de você priorizar o seu estudo, então fique atento em relação a isso. Por que você está falando isso, Nito? Porque se você colocar essas matérias no seu estudo, no seu dia de estudar legislação especial ou extravagante e focar muito nelas, você vai acabar deixando de lado quase que uma matéria toda, que é a especial, especificamente em relação àquelas leis que não estão dentro de penal ou de processo penal. Então, a contabilidade ali, na hora de contabilizar as questões, vai ser diferente em relação àquelas leis que estão dentro da matéria penal e processo penal, que vão ser contabilizadas nessas matérias, e as questões que estão dentro especificamente ali do tópico de legislação especial. Então, fique muito atento em relação a isso, mas você tem que estudar aqui. Organização criminosa, interceptação telefônica, também estudar na integralidade dessas leis, viu? Essas que eu estou falando aqui, eu oriento que o aluno estude elas todas, assim como jurisprudências relacionadas. Professor, Ronildo, como é que eu faço para estudar jurisprudência? Meu material não tem jurisprudência. O que é que você orienta? Uma possibilidade muito boa, pessoal, são sistemas de questões, tá? Assim como as questões comentadas também por professores. A maioria dos sistemas de questões hoje, pessoal, eles permitem que os alunos comentem questões. Nesses comentários de outros alunos, geralmente tem os coleguinhas lá que colocam jurisprudências, colocam mais entendimentos, colocam ali os esquemas, entendeu? Então, na hora que você for resolver essas questões, fiquem atentos em relação a isso. Utilize o momento de resolver questões como um momento também de fazer revisões de alguns tópicos. Se você sentiu dificuldade, se você errou,
procura ali onde é que está seu erro, procura onde você caiu na pegadinha, para que isso não aconteça novamente, para que você não caia no mesmo erro, para que você não se engane, não se confunda também na hora de você fazer a sua prova valendo, fazer a sua prova ali da PCCE, beleza? Fica atento em relação a isso. Crimes hediondos também. Importantíssimo que você elenque ali, que você tenha sempre em mente ali quais são aqueles crimes que são considerados hediondos, assim como os regamentos pertinentes, tá? Crimes de tortura também é uma leizinha muito pequena, mas que tem uma certa importância nas provas. Tráfico de drogas, repressão ao tráfico, é uma lei assim considerada extensa e complexa, ao meu ver, de certa forma. Então, o que eu oriento, focar mais na parte ali dos crimes em si, relacionados ao tráfico, tá, pessoal? Parte dos crimes em si. Aquela parte inicial de políticas públicas, aquele regulamento específico ali, eu sugiro dar uma lida superficial, mas não se ater tanto, porque o que cai mais é justamente a parte ali de crimes em si, assim como aquela parte ali sobre as disposições penais e processuais relevantes em relação aos crimes de tráfico, tá? Então fique muito atento em relação a isso. Lei de abuso de autoridade também, sempre cobrada em concursos públicos, tá? É uma lei, de certa forma, ao meu ver, um pouco mais fácil de se entender, então dá umas lidas ali, grifar, marcar, e faço inúmeras questões relacionadas a essas leis. É, crimes resultantes de preconceito, raça ou cor, também muito importante. Inclusive, essa lei foi cobrada em uma das discursivas da prova anterior, que era justamente ali, naquela época, a distinção entre o crime de racismo e o crime ali de injúria racial, que não existia ali o entendimento do STF que é atual em relação a essa distinção, beleza? Certo. Crimes contra o meio ambiente também tem certa importância, viu? Então fique muito atento em relação aos crimes contra o meio ambiente. É uma leizinha chata, porque tem muito decoreba, tem muitas majorantes, muitos minorantes, tem uns crimes que são um pouco parecidos. Então, ok, vamos fazer isso. Dá uma lida na lei e também conciliar essa lida sempre com resoluções de questões. Lavagem de capitais também lei para ser entendida e ser ali estudada na sua integralidade. E agora vem aqui umas leis, uns códigos, estatutos que são muito grandes. E aqui não compensa você, ao meu ver, eu não fiz isso particularmente, o que eu fiz foi o seguinte, estudei praticamente só as disposições penais em relação a essas leis, tá? Então, se você for estudar essa lei todinha, o estatuto todinho, o ECA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência todinho, você vai ver que tem muitas exposições, são estatutos complexos, com muitas informações, muitos detalhes, que geralmente essa parte ali mais administrativa, mais de direitos em si, elas são mais cobradas em outros concursos da área administrativa, da área de tribunais, tá? Na área policial, geralmente foca-se mais ali na parte penal, nas partes dos crimes em si, que estão previstos nessas leis, nesses estatutos, nesses dispositivos. A Rony está dizendo então que não cai de jeito nenhum a parte de direito em relação ao curso de polícia. Pode cair, pode vir a cair. Então é um aporte, digamos assim, de certa forma com seus riscos, claro, mas como eu disse, são muitas leis, muito conteúdo a serem estudados, então às vezes não dá para você dar tudo, não dá para você chegar lá expert em todos os assuntos. Então, nesses momentos, o ideal é priorizar justamente o que eu estou dizendo aqui para vocês. Então, código de trânsito, priorizar principalmente ali a parte dos crimes de trânsito em si, tá? Por mais que o edital venha genérico, tá lá, código de trânsito, então pode cobrar qualquer coisa em tese, mas a gente espera que venha a ser cobrada a parte de crimes de trânsito em si, se vier a cair uma dessas questões em prova. Salvo engano, pessoal, salvo engano, no concurso anterior não caiu, mas é recorrente também na área policial, vez ou outra, cair aí, digamos, os crimes de trânsito em si, nas questões objetivas. Então é bom ficar atento, é bom dar uma lida em relação aos crimes de trânsito. Estatuto da criança e adolescente também é a mesma coisa, pessoa com deficiência e estatuto do idoso, tá? Então esses estatutos em si e o Código de Trânsito são leis, estatutos, eu oriento que vocês estudem ali mais, foquem mais na parte de crimes em si que estão ali previstos nesses dispositivos, beleza? Então o que eu passei para vocês é a minha visão em relação ao concurso, em relação ao estudo da legislação extravagante. Então eu particularmente, quando eu fui estudar para esse concurso, eu fiz isso, tá? Eu fiz essa análise, porque ali naqueles principais que eu achei, aquelas as demais leis eu não li. Boa parte das outras leis eu cheguei a dar uma lida, mas uma lida muito superficial. Por exemplo, Estatuto do Torcedor. Cheguei a dar uma lida, mas algo assim muito superficial. Se caísse uma questão mais complexa, eu possivelmente ia ter dificuldade em resolver.
Então foi isso que eu fiz, uma estratégia que eu bolei, porque eram muitas questões, eram muitas leis, na verdade, muita coisa a ser estudada. Então, nesses momentos, você tem que ir para essas estratégias de buscar ali o que é mais importante, o que tem mais recorrência e o que tem mais chance de cair na prova. Claro, como eu disse, voltando a dizer, não estou dizendo para vocês não estudarem as demais leis, mas estou dizendo para que, no momento de pouco tempo, reta final ali, preparação, eu sugiro que vocês foquem prioritariamente nessas leis aqui, tá? Beleza? Essa foi a dica aqui que eu trouxe para vocês hoje e valeu, até a próxima.